Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Amós 1 a 3. Profecias anunciadas por Amós, encargo pesado, criador de ovelhas em Tecoa, sobre as visões que teve a respeito de Israel, 2 anos antes do grande terremoto. Nessa época, Uzias, minha força e ave, era rei de Judá, e Arovon ben e hoje, Jeroboão filho de Joás, o povo lutará, era rei de Israel. E estas foram as suas palavras: eis que ave brada de Sião e troveja de Jerusalém, os pastores contemplam os áridos campos e lamentam, o topo do Carmelo já está todo seco. E assim vem a palavra do Senhor avisando: por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por uma 4ª falta, não retirarei seu juízo e castigo. Porquanto passou por sobre Gileade como quem trilha as espigas caídas ao chão no tempo da ceifa. Por isso porei fogo ao palácio de Hazael, e as chamas consumirão todos de sua casa real, e também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei as portas de Damasco, eliminarei o morador de Biquiate-Avim, vale da iniquidade, e o que tem o cetro de Bet-Eden, casa do prazer. O povo de Aram, Síria, irá para o cativeiro em Kir, muralha, palavra de Yahvé. Eis que assim revela o Eterno, pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e ainda por um 4º pecado, não lhe anularei a punição devida. Porque levou cativas as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Por tudo isso atearei fogo aos muros de Gaza, e as chamas extinguirão as suas fortalezas. Destruirei o rei e a população de Asdod, e aquele que possui o cetro real em Askelon, Ascalon. Eis que levantarei a minha mão contra Ecrom, até que pereça o último dos filisteus, afirma Adonai, o Senhor. Assim declara Yahvé: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por uma 4ª falta, não deixarei de enviar-lhe o castigo que merece. Afinal, entregou toda uma comunidade de prisioneiros a Edom e nem se lembraram da aliança de irmãos que haviam estabelecido. Por essa razão porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas aniquilarão todas as suas fortalezas. Assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por uma 4ª falta, não lhes cancelarei o devido castigo. Porquanto perseguiu seu próprio irmão com ódio no coração e espada na mão, despedaçando corpos sem piedade e assegurando para sempre a sua ira. Atearei fogo em Temã, e as chamas exterminarão as fortalezas de Boza. E assim assegura Yahvé: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por uma 4ª falta, não os pouparei do castigo devido, pois chegaram ao ponto de rasgarem ao meio o ventre das grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Portanto, atearei fogo aos muros de Rabá, e as chamas devorarão as suas fortalezas em meio a brados de guerra no dia da grande batalha, em meio aos fortes ventos no dia da tempestade. O seu rei será desterrado, ele e toda a sua corte irão para o exílio, eis que eu, Yahvé, tenho dito. Assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Moabe e ainda mais por uma 4ª falta, não sustarei o castigo a ele reservado, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cal. Por essa razão, atearei fogo a Moabe, e as chamas aniquilarão todos os seus palácios fortificados em Queriote, e Moabe cairá morto em meio a grande tumulto, com gritos de guerra e ao som de perigo do chofar, trombeta. Exterminarei o seu juiz governante e com ele matarei todos os príncipes e líderes do povo, afirma Yahvé. Assim declara Yahvé: pelas 3 transgressões de Judá, sim, e por mais um 4º pecado, não cancelarei a punição que lhe é devida, porquanto rejeitaram a Torá, lei, de Yahvé, do Senhor, e não obedeceram aos seus decretos, mas se deixaram iludir por imagens e objetos idólatras, repetindo o mesmo caminho de mentiras feito por seus pais e antepassados. Portanto, atearei fogo a Judá, e as chamas extinguirão as fortalezas e palácios de Jerusalém. E assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por um 4º pecado, não sustarei o castigo que lhes determinei, pois chegam a vender o justo por prata, e trocam o pobre por uma par de sandálias. E mais, pisam a cabeça dos necessitados do mesmo jeito que pisam sobre o pó da terra. Negam o direito e a justiça aos oprimidos. Pai e filho deitam-se com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome. Prestam culto diante de qualquer altar, e se assentam sobre roupas tomadas como penhor ilícito. Comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos, e para comprar o vinho que bebem no templo de suas divindades, usam a prata que tomaram mediante multas injustas.
Fui eu que exterminei os amorreus diante dos olhos de Israel, embora fossem homens altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eis que destruí seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu, pessoalmente, vos tirei da terra do Egito e vos conduzi no deserto por 40 anos, para que possuísseis as terras dos amorreus. Escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas, e alguns de vossos jovens para se consagrarem como nazireus. Agora, pois, respondei, não foi de fato assim, ó israelitas. Oráculo de Yahvé. Contudo, fizestes com que os nazireus bebessem vinho e ordenastes aos profetas, não profetizeis. Agora pois, eu vos triturarei em vossa própria cidade como uma carroça esmaga os pedregulhos quando passa pelo caminho carregada de trigo. Sendo assim, o mais esperto não escapará, tampouco o forte não conseguirá reunir as suas forças, e ao guerreiro não lhe será possível salvar a própria vida. O arqueiro não manterá a sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não poderá salvar a si mesmo. Naquele terrível dia, o mais corajoso entre os valentes fugirá completamente despido, assevera o Senhor. Ó povo de Israel, escutai atentamente o que Yahvé Elohim, Deus, fala contra vós, contra toda esta casa que tirei do Egito. Atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós entre todas as famílias da terra, por isso eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. Ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo? O leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada? Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Alguém tocará o chofar, trombeta, na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yahvé tenha ordenado? Com certeza Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Ora, o leão rugiu, quem não temerá? Yahvé Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará as suas palavras? Sendo assim, proclamai nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria a fim de observardes os grandes tumultos que ocorrem ali, e quanta opressão existe no meio do seu povo. Eis que eles não sabem agir de acordo com o direito, afirma o Senhor, essa gente, que acumula em seus palácios o que roubam e saqueiam. Portanto, assim declara Yahvé, o soberano, um inimigo cercará toda a tua terra, destruirá as tuas fortalezas e saqueará os teus palácios. Assim afirma o Senhor, do mesmo modo como um pastor consegue salvar da boca de um leão faminto apenas 2 pernas e uma orelha de sua ovelha, assim também serão livrados apenas alguns israelitas que moram em Samaria, com um pedaço do leito e uma almofada de Damasco. Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, diz Yahvé Adonai, Elohim, o Senhor, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus erros e pecados, arrebentarei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas e jogadas no chão. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, as casas adornadas de marfim serão, igualmente, destruídas, e as mansões ficarão completamente arrasadas e desaparecerão, garante Yahvé, o Senhor. Apocalipse 2 versículos 1 a 17. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas da mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações.
Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreendo que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra-te algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreendo que o Espírito revela às igrejas, ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Salmos 129. Um cântico de peregrinação. Desde a minha juventude, muitas vezes fui oprimido, Israel que o diga. Muito me angustiaram desde a minha mocidade, contudo não prevaleceram contra mim. Sobre as minhas costas passaram o arado, e em minha alma calcaram longos sulcos. O Senhor é justo, Ele me libertou das algemas dos ímpios. Sejam envergonhados e recuem todos os que detestam Sião. Sejam como o capim que brota nas lajes das casas e seca antes de crescer, que não completa um punhado na mão do ceifeiro, nem uma braça para aquele que amarra os feixes. E ninguém declare ao passar: a bênção do Senhor esteja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Provérbios 29 versículos 19 a 20. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo, mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude.